Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarot. Farei a previsão para o coletivo dos signos de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 3 de copas. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 10 de copas. E na casa 3, energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do arcano maior de número 21, o mundo. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do 3 de copas. Nós temos a carta do 4 de copas, atrelado a essa vibração, a essa energia, nós temos a carta do pendurado. Gratidão. Sobre o 10 de copas, na casa 2, nós temos a energia do 8 de paus. Atrelado a essa vibração, nós temos a carta do 5 de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o arcano maior de número 21, o mundo, nós temos o 6 de paus. Atrelado a essa vibração, a essa energia, nós temos a carta do valete de espadas. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 3 de copas, nós temos a energia das flores ou do buquê. Na casa 2, na energia do passado, sobre o 10 de copas, nós temos a energia da montanha. E na perspectiva de futuro, acontecimento futuro, sobre o arcano maior de número 21, o mundo, nós temos a casa. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, a energia do presente ela será regida pelo 3 de copas, atrelado à energia das flores. Nós temos aqui conexões, né, representada pela energia dos amigos. Então o 3 de copas traz essa energia, traz essa vibração, mas o 3 de copas também é uma energia que está atrelado à felicidade. É como se nós estivéssemos aqui compartilhando a nossa felicidade com outras pessoas ou com grupos de pessoas, representada aqui, como eu disse anteriormente, pela energia dos amigos, e aqui nós temos surpresas agradáveis. É como se houvesse aqui convites, né, para
eventos sociais, aceite, para que você possa expressar a tua alegria no teu cotidiano e elevar a tua vibração de luz. Há aqui um sentimento de graça, de bênção, de celebração, e o tarot está dizendo aqui que você tem motivos, né? Há motivos para que você possa celebrar, comemorar todas as coisas divertidas que a vida e esses amigos têm para te oferecer. Os amigos abrem portas. Então é isso que o tarot está dizendo aqui. Se conecte à energia dos amigos, né? Porque a vida tem muita coisa para te oferecer. É como se nós estivéssemos aqui no lugar certo, no momento certo, e as coisas irão se abrir. O tarot está dizendo aqui que você deve viver o momento e aproveitar a vida, trazer felicidade, soltar as energias de mágoa. Por quê? Porque a energia de mágoa é como se houvesse um rio represado. E a água represada, as emoções, ela adoece o nosso corpo físico. Então são mágoas antigas que nós estamos trazendo. E essas mágoas antigas, ela traz sobre nós negação, desânimo, decepção. É como se nós estivéssemos perdendo essas oportunidades, porque a gente está vivendo, né, na tristeza, no passado, se fecha, né, para as nossas emoções, para o amor, e traz esse processo aqui de estagnação emocional, de sensação de aborrecimento ou até mesmo a sensação de falta. O universo quer colocar algo aqui nas nossas mãos, mas a gente precisa soltar toda a energia do passado que nos prende, que não permite que a gente veja aqui as novas possibilidades no presente. Então, a partir do momento em que a gente se permitir olhar, né, para essa perspectiva, olhar para o novo, as coisas irão se abrir. É como se houvesse aqui uma energia de desistência, de rendição, ou como se nós sentíssemos aqui um abandono. É como se fosse um sacrifício, mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo assim: volte-se para dentro. Observe o teu eu interior, perceba, né, que há luz e brilho na tua energia e na tua vibração. Veja as coisas sobre um outro ângulo, se priorize, né, se coloque aqui em primeiro lugar. É como se você precisasse também ter uma pausa nas tuas atividades, né, nesse momento de férias, procurar ficar um pouco solitário, solitária, trazer aqui um pouco mais de serenidade. É como se você estivesse aqui sofrendo por algum motivo, mas você precisa enxergar um plano mais amplo. Às vezes a gente precisa ceder, né, ao nosso eu interior e observar a necessidade, né, deste corpo físico ou até mesmo da nossa alma. É como se a gente precisasse um pouco de descanso, mesmo que as coisas à nossa volta esteja assim um turbilhão, né, pela própria representação do pendurado, né, do arcano maior de número 12, mas requer aqui na energia do presente uma certa tranquilidade, ver as coisas sempre sobre outras perspectivas, porque há luz e brilho sobre nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Na casa 2, na energia do passado, a influência do passado sobre o nosso presente, nós temos o 10 de copas, atrelada à energia da montanha, como se houvesse aqui uma busca, uma perspectiva ligada a papéis, contratos, documentos em locais distantes. E isso irá trazer aqui felicidade. A carta da montanha também traz concretude, firmeza, né? Alguma viagem nesse sentido aqui para um lugar que você já tenha ido, porque nós temos aqui a ligação emocional entre o eu e outra pessoa. Há uma energia aqui de satisfação e paz, é uma energia representada por um entendimento íntimo, é uma consciência espiritual que nós precisamos aqui resgatar e trazer essa energia vibrante para a nossa casa, o nosso lar, porque nós temos aqui uma intensidade de sabedoria emocional, nós temos os relacionamentos felizes, ou atrelada à energia do companheiro, da companheira, onde há essa perfeição. É como se nós precisássemos aqui mergulhar nessas características ligado ao seio
familiar, para que a gente possa aqui trazer algumas mudanças e mudanças ligadas a alguns papéis, contratos, documentos. É como se nós precisássemos aqui elevar a nossa vibração, elevar a nossa luz, para que a gente possa compreender um pouco mais esse campo emocional. É como se houvesse aqui um nó e a gente precisa, fluir como a água, não criar barreiras dentro do nosso campo emocional. Mas ao mesmo tempo, o tarot está pedindo aqui para que a gente possa focar nas nossas metas e nos nossos objetivos, tá? Aquilo que é importante em nós. Então nós precisamos aqui focar, mas focar de forma grandiosa para que as coisas possam ter rapidez e progresso. Nós temos realização surpreendente ganhando força. Nós temos a ideia, mas nós não temos a ação. Então o tarot está dizendo assim, tudo aquilo que você colocar a mão e fizer a ação, chegará até você. Então há muita liberdade de pensamentos e de desejos, onde nós devemos colocar aqui toda a nossa energia nesse projeto, nessa meta e intenção do passado, para que a gente possa concretizar no nosso presente e tentar aqui seguir a nossa energia, a nossa vibração através do nosso próprio sucesso, representado pela energia do 8 de paus. Atrelado a essa vibração, nós temos o 5 de espadas, que é uma energia que requer aqui um certo cuidado. É como se as pessoas à nossa volta viessem aqui tirando uma certa vantagem sobre nós ou buscando a vitória sobre nossa energia a qualquer custo. É uma energia onde as pessoas estão explorando a nossa fraqueza, tá? É uma desonra, é como se alguém tivesse a necessidade de progredir, de fazer ou levar sobre nós. Então fique atenta a essa vibração, solte todo e qualquer sentimento de mágoa, se houver ligado a essa energia, a essa vibração do passado, representado pelo 4 de copas, para que nós possamos aqui expandir em direção ao novo, para que a gente possa também ter um crescimento ligado ao campo emocional. Toda emoção reprimida, ela também afeta a nossa energia material e, consequentemente, o nosso processo criativo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos muitas mudanças ligadas ao nosso ambiente, à nossa casa, como se fosse assim, fim de ciclos. É como se nós estivéssemos aqui nos preparando para uma mudança. Nós temos uma conclusão, e esse término aqui abrindo para novos caminhos, novos começos. O mundo traz um novo ciclo. Então eu vejo aqui alguns de vocês mudando de casa, de endereço, ou revendo algumas concepções dentro do teu lar. É uma síntese, é como se fosse aqui uma experiência, porque o mundo também traz uma lição, mas para que a gente dê um salto, comece algo novo, nós precisamos soltar o velho, aquilo que não nos agrega, aquilo que não nos faz elevar. Nós temos aqui também muitas oportunidades. É como se nós estivéssemos aprendendo com o ritmo da nossa vida. Então nós precisamos trazer celebração, trazer consciência também, e consciência de forma completa, onde nós teremos aqui tudo aquilo que nós precisamos. Então a gente precisa se expandir em direção ao novo, representado aqui pela energia da casa, como eu disse, que pode ser o nosso espaço físico, bem como também pode ser um aspecto corpóreo, o nosso corpo,
requer aqui uma atenção para que a gente possa trazer as mudanças necessárias, ter contato com a natureza, colocar os pés no chão, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, para que haja aqui mudanças de perspectivas. Abaixo nós temos a energia do 6 de paus, trazendo a energia de triunfo, vitória, conquista, onde nós seremos aqui o melhor, a melhor. Nós estaremos brilhando, né? Porque o retorno heróico do Deus Sol. Nós estaremos aqui brilhando mais do que as outras pessoas. É como se houvesse aqui uma energia de admiração. É como se você fosse enaltecida pelo teu esforço. É como se nós estivéssemos aqui também nos apresentando como exemplo. A energia, né, do 6 de paus traz essa vibração. Bem, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o valete de espadas, que traz essa energia da luz e do brilho, porque está atrelada à energia da genialidade. É como se nós estivéssemos também muito analítico, né? Sempre analisando tudo e todos à nossa volta. Há aqui um aspecto também de inícios, ligado às questões de cunho imagético, né? A busca também por aspecto ligado à intelectualidade, à necessidade aqui de estudar, fazer cursos, se aprofundar, né? Porque há aqui muitos pensamentos e pensamentos também revoltosos. É como se a gente precisasse determinar essas nossas ideias na nossa realidade. Então, uma ideia por si só é só uma ideia, né? Ela só se torna algo sólido quando você coloca a mão e diz: eu irei materializar, eu irei manifestar essa ideia, tá? Então nós precisamos aqui nos libertar de preconceitos ou dessas ideias que parecem ser inquestionáveis, para que a gente traga essa vibração para a nossa realidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada ao anjo, ao arcanjo, que irá reger esta leitura, que é o arcanjo de número 19, Leuviá, arcanjo de número 19, Leuviá. O salmo para a conexão com este anjo, com esse arcanjo, é o salmo de número 39, e a mensagem diz assim: você é um filho especial aos olhos de Deus. Invoque este anjo para que o auxilie a se manter firme e decidido para atingir seus ideais, evoluindo material e espiritualmente. Este anjo o ajudará a se manter jovem e amorosa. Leuviá, arcanjo de número 19, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 39. Como indicação de leitura, eu trago o livro do professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga, um clássico sobre saúde e qualidade, né, de vida. O professor Hermógenes foi aqui o pioneiro, né, do yoga, né, no Brasil. José Hermógenes de Andrade Filho, né, conhecido como professor Hermógenes, foi o pioneiro em medicina holística no Brasil, nascido em 1921. Dedica-se ao crescimento espiritual dos seres humanos, dividindo o seu tempo no trabalho na Academia Hermógenes, na publicação de livros terapêuticos e de poesia, na produção de artigos para a imprensa, na ministração de cursos, seminários e teses para congressos científicos. Que a Suprema Energia Divina cubra o professor Hermógenes de muita luz, onde quer que ele esteja, porque ele é um mestre. Segundo a tradição, foi o deus Shiva que, no gesto de bondade, ensinou a sua esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas em número igual a de todas as espécies de seres vivos que existiam na Terra.
Entre tantas, 84 são as principais. Destas, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. A finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental, vencendo a inquietude e a fragilidade da mente. Facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma, o corpo, não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram os que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão, instabilidades emocionais, geradoras de inquietação mental, não resiste à poderosa atuação dos vários asanas, quando praticados com habilidade e assiduidade. E aí diz assim: Hatha Yoga, também conhecido como a Yoga da força, tem o poder de curar, de erguer, de apaziguar, de libertar. As práticas de asana, postura de yoga, que nos ajudam a desenvolver mais consciência corporal, e os exercícios respiratórios, chamados de pranayamas, proporcionam flexibilidade, equilíbrio, melhor condicionamento e uma vida de excelente qualidade. Então, eu trago aqui essa indicação de livro para que você possa aprofundar o seu conhecimento, né, de cunho espiritual, mas também praticar, né, a observação, né, a autoobservação a partir dos exercícios do Hatha Yoga. Quando eu trago um livro aqui, eu também falo um pouco da minha vivência, né? Eu estou falando um pouco do meu eu, porque, consequentemente, eu li esse livro, eu pratico, me dedico, né, a essa energia e a essa vibração, porque nada mais é do que um caminho, né? E aqui eu trago vários caminhos para vocês. Então, eu indico o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. Vou deixar aqui na descrição o link para esse livro, bem como para o tarô, né, de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, né, para que a gente possa aqui criar egrégoras e fazer com que outras pessoas também possam se aprofundar na leitura, no conhecimento de cunho espiritual. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.